Recording is on. Pronto, voltamos de outro jeito. Bom, vamos lá. Eu estava tentando falar com a Letícia. A Letícia está aí? Tô sim. Eu achei que tinha caído só para mim. Não, é porque eu acho que acontece o seguinte, e é sempre à noite, fica muito pesado a reunião com a transmissão para o YouTube. Aí a transmissão trava e trava tudo por causa da transmissão. Aí agora eu comecei a gravar, eu acho que fica mais tranquilo, espero. Se cair, enfim, vocês sabem que não é para cada um, a gente volta. Então, Letícia, que eu gostei do que você falou, e eu acho que você foi, não só você e a Ariadne, que eu acho que não está aqui, de alguma maneira a Ana Luísa foi para esse caminho, a Mariane, deixa eu ver quem mais, outras pessoas foram para a Luana Pinheiro, enfim, várias pessoas foram para um lugar que não era só sobre o tempo, e eu acho que você, Letícia, colocou isso de uma maneira interessante no seu comentário, e eu queria, se você se sentir confortável aí para comentar o que você achou do conto, acho que podia dar uma boa discussão. Então, quando eu comecei a leitura do conto, eu até pensei nessa questão do tempo, por ela, começar falando do tempo, por ela relacionar as coisas com o próprio relógio em si, que nada mais é do que um objeto que está ali para quantificar o tempo, para dividir o tempo. Mas eu vi de uma maneira um pouco diferente, assim, ao longo da leitura eu fui tendo outras interpretações. E eu, assim, quando ela fala que é a antiliteratura da coisa, eu tive a impressão de que ela está tentando, como é que eu vou dizer, descrever coisas que as palavras, tentando descrever determinadas sensações, emoções, etc., de uma forma que as palavras não conseguem chegar, sabe? Quando você fala assim, não tenho palavras, só sentimentos. Sabe? Você falou, a Letícia ela conta bem aquela coisa do não sei o que dizer, só sentir. Isso, eu pensei nisso, sabe? Quando realmente a gente não consegue verbalizar uma determinada angústia, uma determinada sensação, sabe? E, enfim, quando ela fala que é antiliteratura, é porque ela realmente não está ali para querer expressar o que ela está pensando de uma forma super sentimental ou poética ou extremamente, como é que eu vou dizer, objetiva, que a gente vai ler e vai conseguir entender logo de cara o que ela está falando, sabe? Ela realmente tenta ali só jogar vários questionamentos sobre a existência dela, a existência das coisas. E, para mim, ela coloca... Porque no início do conto, ela fala que o tempo é uma coisa muito difícil de descrever. E, para mim, ela... Como é que eu vou dizer? Ela objetifica o relógio justamente por ele ser um mecanismo que consegue delimitar o tempo. Que, assim como a coisa... é algo tão difícil de descrever, de delimitar, entendeu? Não sei se eu estou conseguindo falar, não, é difícil falar isso mesmo. É difícil. É mais fácil escrever, às vezes, do que verbalizar. Posso dizer? Eu acho que o relógio é mais uma figura que ela utilizou para tentar passar alguma coisa que a gente ainda não entendeu. Tipo, através deste relógio, por algum motivo que existe ou não sei, ela tentou passar esse tanto de sentimento que ela sente, enfim. Pode ser algo nesse caminho. É sempre difícil, né? A gente sempre, na hora que a gente tenta falar do conto, a gente sempre para quando ela tenta falar e a gente não sabe exatamente do que ela está tentando falar. Né? Mas eu acho que eu cortei alguém que estava falando. Eu acho que ela coloca o relógio como, tipo assim, uma figura que a gente não consegue, assim, entre aspas, mensurar, né? Ela coloca ele como sendo um objeto muito, muito além do que a gente consegue descrever e tal. E eu acho que o relatório / conto dela, na verdade, não tem nada de sentimentalismo, até porque ela fala que o amor é uma coisa que ela, assim, tá precisando
tipo assim, aprender a ter mais amor pelas coisas. Então, eu achei interessante, você foi a única pessoa, eu acho, dessa turma que destacou esse momento, que é bem no comecinho, né, do conto, que ela fala, será que, né, deixa eu até abrir aqui para eu citar direitinho. Ela fala que a capacidade de amar dela está frágil e que precisa de um acontecimento para que a força dela seja restaurada. Isso. Mas ela se compara já a ele, né? Ela fala assim: você não me quer mal, mas também não me quer bem. Será que também eu estou ficando assim, sem sentimento de amor? Sou uma coisa? Sei que estou com pouca capacidade de amar. Minha capacidade de amar foi pisada demais, meu Deus. Só me resta um fio de desejo e eu preciso que este se fortifique. Né? Essa ideia do desejo, né? Eu acho interessante, talvez, assim, pensar essa coisa. Por que essa ideia de se comparar ao relógio? Falo, será que eu estou ficando que nem você porque eu estou ficando sem desejo? Né? Não, claro que depois isso é só um entre muitos dados que ela apresenta para a gente tentar entender o que ela quer propor com a coisa do Sveglia. Mas eu acho interessante, e acho interessante essa ideia como contraposição, o desejo, né, como contraposição, como contrário quase à ideia de coisa. Né? Você, Luana, falou, né, dessa coisa, é um conto sobre a coisa, mas será sobre uma coisa específica? Né? Ou ela usa essa coisa específica, que é o Sveglia, né, esse relógio específico, para falar do que é uma coisa. A Letícia também foi, né, como vocês viram, como ela mesma já apresentou, também foi nesse caminho. Ela falou, ela usou uma frase que eu achei muito boa, né, e muito difícil também de aprender, mas no espírito que eu acho interessante, ela falou que o relógio, né, esse relógio especificamente, coisifica a coisa. Né? Eu achei essa formulação interessante, queria perguntar para vocês, se vocês conseguem entender, né, ou enfim, acessar aí o que talvez a Letícia tenha querido dizer com isso, né, essa ideia de que o relógio coisifica a coisa, e também, por outro, são duas perguntas gêmeas aí, ou gêmeos não, mas irmãs, né? Uma, o que significa utilizar uma coisa específica nessa ideia de coisificar a coisa? Claro que a Letícia escreveu isso pensando uma coisa, mas eu estou provocando vocês aí para ver o que vocês tiram dessa ideia de coisificar a coisa. E aí, para a Letícia e para quem foi nesse caminho de pensar o Sveglia como uma coisa, entre outros, né? Por que, então, a escolha do tempo? Por que a escolha de um relógio? Né? Acho que a Letícia já foi um pouco nesse caminho, o tempo, ou vocês todos, né? O tempo é essa coisa difícil de aprender, difícil de entender mesmo, né? Mas, enfim, queria provocar mesmo vocês nessa discussão sobre a questão da coisa, né? O que seria coisificar a coisa? Letícia, desculpa aí tá usando a sua proposição para provocar, mas eu achei que ela foi uma proposição muito, muito interessante. O que vocês acham aí dessa ideia de coisificar a coisa? Ou foi... Quem está falando? A Bárbara. Professora, eu acho assim que, na verdade, eu não sei se ela queria coisificar a coisa. Eu acho até que muitas vezes ela deu a entender que o relógio poderia até ser uma divindade ou algo próximo a isso. Muitas vezes ela fez analogias a, tipo, ser algo fora da Terra, ser de outro planeta. E muitas vezes ela fala em Deus também. Por exemplo, tem um trecho, acho que eu separei aqui. Pode ler rapidinho, é rápido. Claro, pode. Ela fala assim, não, ele apenas é, e na verdade Sveglia não tem nome íntimo, conserva o anonimato. Aliás, Deus não tem nome, conserva o anonimato perfeito, não há língua que pronuncie o seu nome verdadeiro. Então, tem essa questão também, talvez ela queira, ou não também, não sei, fazer essa comparação entre o relógio e Deus, ou algo divino, enfim. Tem muitas margens aí. Mas eu acho ainda que a gente pode continuar nesse caminho. Você levantou uma questão importante, Bárbara, que é essa comparação com Deus, né? Então a gente tem aqui, de alguma forma, três
instâncias, né? A gente tem o indivíduo colocado, o indivíduo, a pessoa, o humano colocado aí na figura do narrador, nessa reflexão humana. A gente tem um objeto, uma coisa inanimada, né? Embora seja, né, mecanicamente animada, não tem vida, né? Que é o Sveglia, o relógio. E a gente tem essa terceira coisa que é Deus, né? Só que Deus é colocado no mesmo polo, né? No mesmo lugar que a coisa inanimada, de alguma maneira em contraposição ao indivíduo, né? Quando ela fala, será que eu estou me tornando você, né? Será que eu estou me tornando nesse momento, nesse trecho, né, que eu citei? Será que ela fala, ela se questiona se ela está virando o Sveglia no momento em que ela fala, estou sem desejo, e desejo é o motor da vida. Né? Então, de alguma forma, a gente tem isso, né? A vida humana, né? A vida mesmo. E eu acho que, Bárbara, você mesmo, né, escreveu alguma coisa aí, você falou, o objeto está em conta. Eu estou parafraseando você, eu não anotei ipsis literis, mas a gente tem um objeto que se contrapõe à vida. Né? E Deus, né, nesse lugar, né? Como é que. E ela fala, né? Dela tem esse momento que eu gosto muito também no conto, que ela fala. Deus é burro, né? Deus, deixa eu chegar aqui nessa coisa. Eu acho que ela vai colocando pontos e ela mesma retifica esses pontos e ela vai misturando. Chega um momento que parece que tudo está relacionado, cada coisa tem características um do outro e vice-versa. É muito complexo mesmo. Deixa eu tentar achar aqui Deus, né? Ela fala, Deus é burro, né? Deixa eu citar aqui essa parte, né? Agora eu vou dizer uma coisa muito grave que vai parecer heresia. Deus é burro, porque ele não entende, ele não pensa, ele é apenas. É verdade que é de uma burrice que executa-se a si mesmo, mas ele comete muitos erros e sabe que os comete. Mas um erro ele não comete, ele não morre. Ela termina essa partezinha sobre Deus, né? Com essa coisa, ele é burro, ele não entende, né? Ele não, de alguma maneira, ele não sente, ele não é humano, né? Mas ele não comete um erro que a gente comete, né? Fica subentendido, que é o erro de morrer, né? Então, gente, eu ia gostar tanto se vocês, eu acho ótimo que vocês fiquem conversando no chat, porque, enfim, é mais uma forma de vocês interagirem, mas eu fico enlouquecida, querendo ler o que vocês estão falando. O Jonas, por exemplo, ativíssimo aqui no chat. Jonas, fala com a gente. Essa ideia aí de coisificar a coisa, você está explorando essa ideia de coisificar a coisa, fala aqui para a gente ter uma discussão mais, enfim, menos... basicamente para não me deixar maluca. Jonas, fala aqui, ou então deixa eu ler então e levantar aqui. O Jonas escreve: acredito que a questão de coisificar a coisa seria dar poderes para aquele relógio que já era muito incrível na visão dela, e aí passa a dar mais ainda poder para ele, por esse motivo de não saber até onde podem ir tantas funcionalidades. Aí a Ana fala como se fetichizasse o relógio. Essa questão da fetichização apareceu em alguns comentários, né, essa ideia, que é fetichizar, né, um objeto, né, é tornar ele mais importante, enfim, tirar ele desse lugar de simples objeto, de fato, como se ele tivesse uma importância que transcende a sua condição de coisa, né, de coisa inanimada. Ela falou que queria ter filho com o relógio, professora. É verdade, tem isso. Ela é louca. Mas não somos todos, né? Eu acho que essa... Sim, louca não, gênia incompreendida. Não, mas essa ideia de loucura é interessante, né? Quem falou? Quem disse que loucura é uma coisa ruim, né? Não, e eu acho que ela... Se tem uma coisa que o Sveglia não é louco, né? A loucura está nessa mesma dimensão da vida, do desejo, né, do sentimento. Vocês também falaram disso, né? Sempre que alguém para, ou alguma situação para de ter sentimentos, ela vai para o lado do Sveglia, né? Eu acho ótimo e perturbador que ela tenha escolhido um objeto específico, né, de uma marca, né? Eu associei, professora, até mesmo a essas máquinas agora que limpam e falam, essas coisas que surgem assim, sabe?
pode ter relação também de um objeto, às vezes, ter quase tudo que a gente tem, menos, digamos assim, um sentimento. Menos a humanidade. Menos a humanidade, eu acho que tem, então vai por aí mesmo. Iago estava querendo falar aqui. Tá com a mãozinha levantada. Então, eu achei interessante, para além dessa questão tempo, a forma que o relógio, na verdade o Sveglia, né, que não é só um relógio, é um Sveglia, e aí a forma que o Sveglia, que no início é só o nome de uma marca de um relógio, vai se tornando muito mais que isso, principalmente quando no fim do texto, Sveglia vai se tornando meio que um brado, uma provocação mesmo, então ela repete essa palavra várias vezes, e aí de repente Sveglia não é só um relógio, Sveglia chega a ser um ovo, chega a ser a Suécia, chega a ser ela mesma, então aí eu vejo que Sveglia é meio que tudo que provoca a autora, sabe, tudo, o eu lírico, no caso, a narração, é tudo que provoca, que faz ela repensar, assim como o relógio inquieta ela, todas essas outras coisas a inquietam e a provocam de alguma forma. E aí ela colocou isso tudo como se fosse o Sveglia. Eu acho que você foi por um caminho bem interessante. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, uma coisa sobre uma escolha que ela faz no texto mesmo, que algo que a gente encontra, né, no texto, que é essa, no final, né, você falou nesse momento que ela entra numa espécie de uma coisa mais convulsiva, né, de tudo é Sveglia, nada é Sveglia, mas tem um momento mais para o final, deixa eu chegar aqui, né, que ela começa a compor frases sem o predicado, né? Deixa eu ver aqui, né? Ela começa, quando ela fala, né? Como você julgue-se minha cozinheira que cozinha bem e canta o dia inteiro, acho que vou encerrar esse relatório essencial para explicar os fenômenos energéticos da matéria, mas não sei o que fazer, vou me vestir, até nunca mais, velho. Aí ela continua, né? O céu muito azul as brancas de espuma do mar são mais que o mar. Aí ela até abre um parênteses, já me despedi dos velhos, mas continuei a falar por vício e tal. O cheiro do mar mistura masculino e feminino e nasce no ar um filho que é. A dona do relógio me disse que hoje que ele é dono dela. Ela me disse que ele tem uns furinhos, papapá. E aí ela continua depois. Cadê? Pulando um pouquinho. Um quarteto de música é muitíssimo mais do que sinfonia. Flauta cravo tem um elemento de terror nele, os sons saem farfalhados e quebradiços, coisas de alma de outro mundo. Enfim, o que eu queria falar dessa coisa, que depois ela retoma, eu nem sei se ela começa antes agora, mas essas frases Claro, né, que por um lado a gente fica subentendido que ela está simplesmente dizendo que todas essas coisas são Sveglia, né, mas ela escolhe, né, fazer uma sequência longa, né, ali que vai e volta, de simplesmente dizer as coisas que são com esse ponto, né, tal coisa né, e eu queria saber o que vocês acham, né, se tem se existe alguma intenção aí, ou que efeito, né, provoca essa opção sintática, né, de dizer, de compor assim, não é? Como se fosse um verbo intransitivo. O que vocês acham disso? Ela quer enfatizar que existe, né? Tal coisa existe e ponto. Independente, acho que de você querer ou não, existe. Acontece. Sim. E aí eu vou propor uma pergunta mais, você falou acontece, então eu vou desdobrar aí, fazer uma pergunta mais filosófica aí. Mas existir e ser é a mesma coisa, né? Por que escolher esse verbo ser? Né? Ser e existir não é a mesma coisa. E o que você acha que é? Porque aqui, né, ela está, claro, né, o ser que ela está usando seria esse verbo de ligação, todas essas coisas são Sveglia, seja lá o que Sveglia quer dizer, né, mas quando ela interrompe, né, a oração no né, ela está, de alguma maneira, eu, né, Lígia, leitora, fico pensando que ela está propondo uma investigação sobre o que é ser. João, pode falar.
Tá conseguindo me ouvir, Tô. professor? Sim. Depois que você falou sobre essas frases que terminam em "é", eu lembrei que o eu lírico faz uma comparação entre o Sveglia e Deus. E na Bíblia tem uma parte que fala que Deus não fala mais nada. Ele é uma coisa constante e a existência dele é ser, não precisa de mais nada. Talvez seja por isso que ela escolheu classificar as coisas como e mais nada além disso. Interessante. O Iago estava aqui no chat falando a mesma coisa, né? Talvez retomando a questão divina, no cristianismo, por exemplo, Deus é, né? Ou seja, né, Deus não comete o erro de morrer, né? Também está relacionado, né, com isso, né? Eu acho. Mas o que então, né? Vamos continuar essa discussão. Eu acho que você, João, Iago, né? Foram para um caminho interessante mesmo, né? O que é ou melhor, o que existe nesse ser de Deus, né, nesse ser verbo intransitivo, né, de Deus, que existe em contraposição ao indivíduo, né, ao ser humano, ao que é humano, né, e de que maneira, né, de que maneira essa diferença, né, essa contraposição entre Deus e humano, aparece aí, então, nessa observação desse objeto. Essa é uma pergunta que eu quero propor, e a outra, não necessariamente relacionada, mas potencialmente relacionada com isso, é a pergunta seguinte: por que ela escolhe, né, falar de um objeto que ela não conhece ainda? Né? Essa ideia do Svellia como um objeto de desejo, que alguns de vocês falaram, que tem a ver, inclusive, com a ideia da fetichização. Nossa, eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra. Mas, porque, né, ao falar, ela está se referindo, ela está partindo de um objeto que ela ainda não conhece, né? Esse objeto ela é de uma dona, né, que enfim, que ela tem algumas informações sobre o objeto, mas não está diante dela, né? Enfim, são essas duas perguntas. Por quê? Né, o que vocês acham, né, que está aí provocado por essa escolha de falar de um objeto que não está ao alcance dela, né? E também isso, né, o que há que distancia Deus e o ser humano, né? O ser humano, a gente pode falar de alguma, claro, não estou saindo aqui, obviamente, da discussão religiosa, né? Mas a gente pode falar, né, que o ser humano ou de outra maneira, articulando isso, por que a gente não pode falar que o ser humano é? Eu pensei que realmente a gente, como ser humano, não tem como ser algo, só ser, existir. Eu acho que a gente é muito mais intenso. Enfim, a gente entra em outros caminhos, mas talvez ela queira ter dito que nós, como indivíduos, não só somos, como Deus ou o relógio, enfim, poderia ou ser, entende? Nós não somos só o mas o interessante. Mas de que maneira, né? Aí, claro, né? Eu acho que o que a gente isso dá ainda na questão do tempo, né? Deus porque Deus não morre, porque Deus está numa ausência de tempo, né? Indo aí para a questão, mas o Deus está no eterno, né? O eterno não é o tempo que dura para sempre, o eterno é o lugar onde o tempo não existe, né? Então eu acho que a gente pode caminhar um pouco por aí e pensar por que a escolha do relógio, né? Mas por quê? Né? E aí é uma pergunta mesmo, gente, provocação, não tem resposta certa, não tem errado, a gente está discutindo. Por que ainda queria ouvir de vocês, a opinião de vocês, porque esse objeto que ela não conhece? Por que não o relógio do pulso dela, que ela cita, né? Mas sim esse relógio que é quase uma ideia de relógio. Talvez porque essa ideia dessa coisa que ela
que ela está descrevendo seja alguma coisa que ela não possa conhecer, né? É alguma coisa muito fora do real, não tem como ela falar como se fosse algo que ela já tenha visto. Então, se é algo que ela nunca viu, ela só pode falar dessa forma. Até mesmo a ideia de Deus também, ela aproxima da ideia de Deus. Deus é uma criação de pessoas de não sei quantos mil anos atrás que a gente acredita até hoje. A gente nunca nem teve contato com essa ideia de Deus também, né? A gente acredita numa coisa que a gente ouviu falar que está registrado na Bíblia, e foi registrado por pessoas que a gente nem nunca conheceu. Então, é como se a gente falasse de alguma coisa que a gente também não conhece. Talvez seja por isso. E sobre o que a gente não conhece, a gente pode também projetar coisas, né? A gente não são essas dimensões, enfim, essas coisas, né? Para usar a palavra aí. Eu acho que professora, diga, te interrompi. Nada, imagina. Seguindo nesse pensamento do meu colega também, que nós, como indivíduo, nós não temos uma definição. E talvez o relógio, Deus, a gente consiga definir justamente porque a gente não conhece. E o que a gente tem sobre eles sobre ele, no caso Deus, é muito definido. É o é. Mas o não é justamente a indefinição? Assim, não no nosso caso, no caso da figura de Deus e do relógio, assim, essa comparação entre eles. O que vocês acham? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando, os tímidos estão falando na conversa. A Ana fala... nós dependemos de um espaço-tempo, o Jonas... acaba mais que... E peraí, deixa eu ver aqui, o Gabriel falou um monte. O Gabriel fica com vergonha de abrir o microfone. Deus, tempos, velha, teoricamente são todas invenções humanas. Tudo que limita velha, futebol mas Pelé não é. Porque coisas que transcendem a nossa existência, tudo que está além de ser humano, não pode ser classificado por conceitos humanos por estar além deles. Todo esse paradoxo de ser e não ser, para mim, apenas exemplifica essa amplitude do que é existir. Creio que damos valor demasiado a tudo, e como o narrador diz, viver é apodrecer, e por mais que apodrecer seja uma característica de algo morto, meio que estamos no caminho disso. Então, muita coisa aqui, né, nesse comentário, mas eu vou, para a gente se ater ao texto, né, e não virar uma conversa mais teológico-filosófica, o Gabriel citou um trecho, que outros... a Ariadne, que não está aqui, eu acho, citou também, que eu acho que dá pano para a discussão também. Né? Porque, né, vou fazer uma pergunta aqui, partindo do texto. Ela fala, futebol velha, mas o Pelé não. Claro, né, é engraçado de falar de Pelé hoje, a gente está Pelé ali, né, nos anos 70, no momento que essa... E esse conto ela publicou em diferentes momentos, primeiro ela publicou em revista, depois ela publicou no jornal, depois ela publicou depois entrou nesse volume de contos. Então Pelé era esse acontecimento, né, nesse momento, né, para além de ser um jogador, né, ou seja, a individualização da ideia de futebol, também é um acontecimento aí, enfim, um grande ídolo que está, né, em ação e tal. Enfim, agora eu queria perguntar para vocês, partindo aí, né, enfim, a gente poderia pensar sobre diferenciações, muitas que ela faz, mas já que o Gabriel citou essa, né, por que vocês acham que futebol velha, mas o Pelé não? Acho que porque o futebol vai continuar existindo e sendo amado pelos fãs, mesmo que não tenha o Pelé. É alguma coisa constante, igual o tempo, igual Deus, igual todas as coisas que simplesmente são. O Pelé foi uma coisa que marcou todo mundo, só que por um momento só. Ele é passageiro, ele é como os humanos que morrem. E o Sveglia, ela mesma fala que o Sveglia não morre, ele não comete esse erro de morrer como nós.
Então, por isso ele é constante, por isso ele é. Na verdade, quem não comete o erro de morrer é Deus. Mas, claro, né, ela fala que Isvélia é Deus, mas é só para deixar bem específico. Vocês concordam com o João? Sim. Então, tem a ver... Fala, Bárbara. Eu ainda vejo por um outro... Não sei se seria, tipo... Porque vai existir para sempre. Eu ainda fico pensando que a gente tem uma definição, mas é difícil falar. É difícil mesmo. É difícil, assim, materializar aqui a coisa. Quem mais quer falar sobre isso? A Gesilene fica ali no vídeo só concordando com a carinha, sorrindo. Eu fico morrendo de vontade de saber o que ela está querendo, o que ela está pensando, mas fica só no silêncio. Bom, outras coisas que tenham surgido aí na cabeça de vocês, gente, no conto, além dessas discussões que eu já levantei aí. Se vocês tivessem que responder em uma palavra o que é o Isvélia, o que vocês diriam? Professor, eu realmente não consigo fugir da ideia de tempo. Para mim, o Svergler só pode ser o tempo. Eu também. Eu acho que é uma coisa divina. Independente de ser Deus, ser bom ou ruim, algo como divindade mesmo. Uma figura assim. Mas o que você entende por divino? A Camila também falou a mesma coisa aqui na conversa, tempo como algo divino, ou seja, né, juntou as duas coisas. O que é a característica do divino que tá em jogo aqui, Ana? Além da questão de fora do tempo, além da questão que a Gesilene aqui levantou da imortalidade, Bárbara, né? Você que falou dessa questão do divino. Quando você fala, eu acho que o que está em jogo é o divino. É porque eu entendo que muitas vezes ela atribui um poder pro Svéglina, né? Pro relógio. Um poder que a gente não tem. Uhum. Tem toda aquela, também que é uma discussão que é talvez a parte mais difícil de entender para mim, né? Para mim, Lígia, o indivíduo Lígia, que, né, porque é difícil de entender até pelo modo como ela compõe o conto, né, que é essa ideia de um relatório, né, que então está tentando aí, né, tentando, entre muitas aspas, né, tentando definir o que é o Isvélia, e de repente, né, ela vem para essa discussão que vocês já falaram aqui, do cara, né, a quem acontece o Isvélia, né? Eu soube de um homem que possuía o Isvélia e a quem aconteceu o Isvélia, né? Aqui, o Isvélia deixa de ser um objeto sobre o qual, né, que ela está tentando definir, né, ou que ela está usando aí para definir alguma coisa que a gente não consegue propriamente alcançar, e passa a ser um agente, né? Ou seja, aliás, antes, né, ela já tinha falado, Isvélia quer dizer acorda, né, acorda para alguma coisa, e ela fala, aconteça-me, Isvélia, né, ela usa faz uma inversão aí dessa, ou enfim, sei lá como a gente fala isso, uma transificação do acontecer, né, e de repente, já vou te dar a palavra, peraí, quem foi? O Gabriel, mas, de repente, ela conta essa história de um homem que tinha esse relógio e o relógio aconteceu na vida desse homem, né? Que aí ela conta, enfim, essa história dele ter, de repente, né, um dia pisou numa macumba e o pé, de repente, acordou inchado, preto, já estava prestes a ser amputado, quando ele tem esse sonho, né, que resolve a questão do pé, de repente a mulher dele é que adoece, então, e ele basicamente dá corda na mulher, e a mulher, né, então os velhos, de repente, vira essa coisa aí que eu acho que vai realmente um pouco nessa conversa da divindade mesmo,
né? Gabriel, diga, fala aqui com a gente, Gabriel Estevão. Estevão? Estevão. É um detalhe só que eu descobri, assim que eu terminei de ler, eu fui pesquisar Sveglia no Google, assim, só por curiosidade. Sveglia é literalmente acorde em italiano. Uhum. Detalhe, não sei se vocês falaram aqui, eu mosquei. Não, ela fala isso no conto. Ah, ela fala? Fala bem no começo. Ou eu que estou inventando. Não, gente, agora eu que fiquei pensando que eu que inventei isso. Eu acho que ela fala mesmo, professora. Ela fala no início. Ela fala, a marca Sveglia, bem no terceiro parágrafo, começa, o relógio que fala eletrônico e tem indicador. A marca Sveglia, o que quer dizer acorda, né? Que foi essa parte que eu falei. Acorda para o quê, meu Deus? Para o tempo, para a hora, para o instante. Né? E você acorda e fala sobre o tempo, tudo me lembrou muito da... Não sei se você conhece a música do Pink Floyd, Time, né? Assim, me lembrou direto dessa música, assim, eu já associei o conto nessa música que é justamente sobre a vida ir passando, e você vai perdendo tudo e, assim, você nem percebe, né, você já, assim como no conto, né, basicamente morre, né, assim, a vida é literalmente isso, né, assim, a música é literalmente sobre isso e eu vi esse paralelo muito com o conto. É interessante mesmo, né, e essa coisa, mas ainda provocando, né, enfim, desdobrando aí o que você falou. Então, peraí, deixa eu passar para a Letícia, que tinha levantado a mão. Diga, Letícia. Ai, meu Deus, eu nem vi que eu tinha levantado a mão, professora. Desculpa, foi sem querer. Você não quer falar, então? Não, por enquanto não. Tá bom. Mas quando ela fala disso, né, de significar acorda, que era esse trecho que eu estava citando, né, ela fala, a marca Sveglia quer dizer acorda. Acorda para o quê, meu Deus? Para o tempo, para a hora, para o instante. Esse relógio não é meu, mas apossei-me de sua infernal alma tranquila. Não é de pus, blá, 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 blá. E aí depois, né, um pouco mais para frente, ela volta para essa questão do acorda. Né? Eu estou escrevendo sobre ele, mas ainda não o vi. Vai ser o encontro em caixa alta, ela coloca. Sveglia, acorda, mulher. Sveglia, 2 pontos. Acorda, mulher, acorda para ver o que tem que ser visto. É importante estar acordada para ver, mas é também importante dormir para sonhar com a falta de tempo. Né? E aí vem essa frase que eu acho que tem muito a ver com a coisa que a Letícia falou lá no começo da aula, né? Sveglia é um objeto, é a coisa com letra maiúscula, ela coloca objeto e coisa com letra maiúscula, inclusive. Né? Será que o que Sveglia me vê? E aí tem essa coisa estranha, né? Mas se ele é uma coisa, né? Como ele me vê? Né? E ela fala, vê sim, como se eu fosse um outro objeto. Né? Então também tem uma espécie de uma objetificação, uma coisificação do próprio indivíduo aqui. Né? E ela continua, depois, acorda, Miss Velha, quero ver a realidade. Mas é que a realidade parece um sonho. Estou melancólica porque estou feliz. Não é paradoxo. Depois do ato do amor, quando dá uma certa melancolia, da plenitude e tal, e ela vai para essa questão da melancolia. Eu achei interessante, aliás, essa é uma coisa que pessoas que falaram bastante da questão do tempo, a Ana Clara, o Gabriel Batista, a Rebeca, não sei se está aí, o Leonardo, não sei se todos vocês, mas muitas pessoas que falaram sobre o tema do conto, se é a questão do tempo, relacionaram a ideia de tempo com a ideia de melancolia. Né? Uma visão melancólica, tem a melancolia de estar feliz, a questão do apodrecimento, né? E, enfim, essa também era uma questão interessante, essa questão da melancolia, da relação entre tempo e melancolia. É porque eu estou olhando aqui os comentários de vocês. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso, sobre essa ideia de melancolia? Não é obrigado, vocês não precisam comentar, só porque eu me lembrei aqui dessa questão. Então, diga. Me fez pensar muito, foi até o que eu coloquei no meu comentário, de toda aquela melancolia da questão da ansiedade. Porque eu acho que o tempo, ele é o maior vilão da ansiedade, né?
porque a gente fica naquele sofrimento todo, às vezes, tipo assim, de não conseguir atingir alguma coisa, ou se não, você querer muito chegar em um dia, e aquilo ali tá demorando demais. Aí, essa melancolia toda que ela trouxe falando do tempo, principalmente, mais uma vez, falando daquela parte que ela fica sem sentimento, eu acho que eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade, é meio que eu sinto quando eu tô em uma crise de ansiedade, por exemplo, que é tipo, você não sente nada, você meio que tá ali, tipo, como se fosse o relógio mesmo, tipo, só meio que vendo o tempo passar e não chega nunca quando a hora que você quer. Interessante isso, né? Porque é uma espécie... Nossa, agora eu fiquei... Essa questão do tempo como disparador, né, de ansiedade, você falou, você não é nada, mas você é, né? Você é a sua ansiedade, né? Que já é diferente. O Svellia não tem ansiedade, Deus não tem ansiedade, né? Eu acho que dá vontade de perguntar para a Clarice, é ansiedade? A ansiedade é Svellia, né? Ou a ansiedade... Exatamente. Né? Não é, né? Porque ela vai falando, a felicidade para ela é Svellia, né? Mas tem uma hora que ela fala também que a irritação é Svellia, né? E aí você fala, mas espera aí, né? Quando ela fala da irritação, é o momento que você fala, não, beleza, ela está falando, então, que tudo que não é sentimento, que tudo que não é emoção, sentimento não, mas tudo que não é emoção é Svellia, mas de repente ela coloca a irritação como Svellia, e você fala, como assim? Né? E aí eu fico pensando na ansiedade, né? Ansiedade, professora, justamente por isso eu coloquei no meu comentário que ela começa a associar o Svellia propriedades nossas e as dele, teoricamente, para nós. Então ela vai começando a misturar esses, nós como indivíduo e o objeto. Eu meio que percebi isso. Acho que tem um momento que ela começa a achar que ela é, né, o Svellia. E qual é o momento em que ela começa a achar que ela é o Svellia, né? No momento que ela, só para usar, eu fiquei com essa ideia de ansiedade, mas nesse momento que ela, de tanto pensar naquilo, né, vai se tornando estranha a si própria. Né? Eu acho que é um pouco que ela começa a questionar quem ela é, né, se tornando justamente nessa ideia de estranha a si própria. Júlia, você está aí ainda? Eu lembro que você falou em algum momento. Júlia, acho que não, né? Agora... É que a Júlia escreveu uma coisa... Ah, não, Júlia... Bom, pelo menos está... Júlia Clemente, você está aí ainda? É porque você, Júlia, escreveu uma coisa que eu acho que é essencial, assim, né, que eu acho que eu queria falar disso, agora a gente já são 8 horas, para a gente discutir um pouco isso para fechar, né, a conversa. A Júlia falou o seguinte, a Júlia falou várias coisas, um comentário longo, bom, ela falou da questão de ser um objeto de desejo, essa questão do despertar, a questão de evocar algo místico, e que ela fala, inclusive, num tom talvez de maligno, e ela fala, à medida que eu fui lendo e tentando, né, concatenar, chegar, né, juntar as definições, ela falou, não encontrei um padrão de classificação. Eu achei interessante aí essa leitura super organizada, né, da Júlia, quase como se eu fiquei imaginando a Júlia botando uma tabela, né, fazendo uma tabela do Excel e tentando achar ali um padrão, né, das coisas que são Svellia e as questões e as coisas que não são Svellia, mas e aí eu estou parafraseando aqui, né, mas eu acho que em algum momento, Júlia, não sei se você falou nesses termos, mas de alguma maneira você falou que Svellia acaba sendo tudo o que a gente não entende. Que a gente, isso, né, tudo que a gente não entende, que tem a ver com o que a Letícia falou lá no começo, né, o que eu falei, que a Letícia falou lá no começo, e a Letícia falou também, né, que é aquela ideia de que eu não sei o que dizer, só sentir, né, e a Letícia elaborou ali no começo essa ideia de que é aquilo, que é, a partir dessa ideia de coisificação da coisa mesmo, né, aquilo que a gente não consegue apreender pela palavra, né, que a gente não consegue conceituar,
né? Aquilo que permanece sempre um pouco além do que a gente consegue, de fato, trazer para o domínio do familiar, né? Por assim dizer. Essa ideia, a Clarice brinca muito, se aflige muito, né, nos contos e nos romances com essa ideia do que não é familiar a gente, mas é quase, né, que a gente acha que é familiar. Enfim, essa questão do estranhamento diante do óbvio, né, estranhamento diante do óbvio não, mas do doméstico, né, estranhamento diante do cotidiano. Né. Enfim, eu acho, né, que isso que a Júlia falou, a partir desse procedimento bem, né, organizado dela, de tentar achar um padrão, achei ótimo isso, né? Tentei achar um padrão de classificação, que eu acho que todo mundo, em alguma medida, acaba lendo o conto dessa maneira, né? Não, tudo bem, então é isso faz, né, isso com isso, é o que Deus, tempo, um poder, isso tudo está no mesmo lugar, né? O que não é sentimento, o que é generalidade, né? Essa coisa que eu falei do futebol, né? Que vocês falaram, o futebol é o que é eterno, mas eu acho que o futebol é o que é abstrato, né? É o que não é individualizado, né? Não é específico mesmo, né? É o abstrato versus o concreto. Pelé está ali, né? A gente sabe quem é o Pelé. O Pelé é alguma coisa, né? O Pelé não simplesmente é. Né? Mas o futebol é essa coisa que a gente não pode aprender. A gente pode aprender um jogo de futebol, a gente pode aprender um jogador de futebol, né? A gente pode aprender um time, mas futebol é uma ideia, né? Um abstrato mesmo, uma coisa que a gente não consegue. Mas enfim, o lugar para onde eu estou querendo ir, na verdade, que eu estou querendo voltar, é essa ideia de que eu acho, Júlia, que você achou um padrão de classificação, sim, né? Que é a ideia de tudo que a gente não entende, né? Que eu estou chamando aqui de aprender, né? Tudo que a gente não consegue, que tem a ver, né? Para a gente também fazer um círculo aqui na discussão na aula, que tem a ver com o que a Letícia falou, né? É aquilo que a gente não consegue trazer para o domínio da palavra. A Clarice, né, da segunda vez, na verdade, né, primeiro ela publicou uma primeira versão desse conto numa revista, Senhor, depois ela publicou no Jornal do Comércio, se eu não me engano, e justamente, né, quando ela publica no Jornal do Comércio, ela faz uma pequena introdução antes de entrar no conto, em que ela chama de um anticonto, né, e fala que o objetivo dela era falar do objeto, mas ela não fala do objeto, ela fala do objecto, né, que já era uma palavra, enfim, a grafia já não era essa. Ela fala, não, o CT, né, esse encontro consonantal, CT, é importante porque é justamente esse lugar, essa parte do objeto que cria um ruído, né, que é alguma coisa que a gente que escapa, né, um tanto que perturba, né, que incomoda. E ela, ainda nessa introdução, ela fala que ela queria, com esse texto, desmistificar a ideia de ficção, né? Por isso essa ideia de anticonto. Ela fala de antiliteratura, né, no próprio conto, essa coisa. Não, o que eu preciso falar aqui é o que, né, não é do domínio da literatura, né? Como que ela fala bem no comecinho. Esse relatório é a antiliteratura da coisa, né? Então, enfim, queria ouvir um pouco de vocês sobre se vocês concordam, né, com essa ideia de que o Sveigler é tudo aquilo que a gente não consegue entender, tudo que a gente não consegue definir, tudo que a gente não consegue conceituar. Né. O tempo, né, é esse tema, desde Agostinho, né, Santo Agostinho, filósofo, teólogo lá da Idade Média, lá do século IV, depois de Cristo, que ele fala, tempo, né, é aquilo que todo mundo sabe o que é, mas ninguém consegue definir. Né, e ele fala, né, quando eu penso em tempo, eu sei exatamente do que eu estou pensando, mas quando eu tento dizer o que é tempo, eu não consigo. Né, é o que escapa à linguagem, né, é o que escapa ao discurso. Vocês acham que a gente pode ler o Sveigler, então, né, esse objeto desconhecido dela, né, enfim, como aquilo que a gente não entende, aquilo que escapa? Vocês acham que dá para falar isso? Não estou dizendo que não, eu não tenho resposta, só estou propondo aí como pergunta mesmo. A Júlia falou aqui, a impressão de que o Sveigler é uma essência,
né? Em uma comparação, o elemento mais merecedor de esmero ou de pavor, o elemento que remete a uma intensidade maior. Interessante isso mesmo. Que eu acho que tem a ver, né, com essa coisa, né? É o que vai além, né? O que vocês acham? Cansaram? Discutindo? Professor, eu acho que sim. Quando a gente começa a pensar muito sobre uma coisa complexa assim, a gente começa a ficar meio obcecado, igual o eu lírico fica no final. A gente quer achar palavras, achar definições a qualquer custo. E dá para ver que no conto o eu lírico fica meio assim. Começa a comparar Sveglia com outras coisas, começa a querer se aproximar mais do significado real daquilo. Significado real, né? Olha essa expressão, né? Que interessante. Você não falou que ela quer se aproximar do significado daquilo, mas do significado real. Né? É interessante como às vezes a gente fala umas coisas espontaneamente, mas que guardam uma complexidade enorme. Né? Ou seja, você está, pela sua formulação, né? Você está dizendo que as coisas têm um significado, que é aquilo que a gente aprende cotidianamente, né? Que a gente, enfim, com o qual a gente se relaciona cotidianamente, mas existe um significado real. Né? Isso tem a ver com uma coisa que a Gisilene falou aqui na conversa, no chat, que a Sveglia é mistério. Né? Eu fiquei pensando, é interessante essa ideia de mistério, né? Como se tudo existisse uma dimensão misteriosa, né, atrás da nossa experiência cotidiana. Tem alguém que quer falar que está como guest, eu não sei quem é. Sou eu. E quem é? Qual é o seu nome? Oi? Ah, tá. Diga. Eu concordo, porque eu acho que a gente tem muito uma necessidade de querer explicar tudo, achar resposta para tudo, quando na verdade tem coisas que a gente tipo, só deixa. Aquela coisa, né? Só o relógio ele só ele tipo, não precisa de uma explicação, uma coisa concreta do que ele realmente é. Ele só é. Mas só ser é angustiante, né? Quando a gente que volta para aquela coisa, né? Da coisificação da coisa da Letícia, que eu acho realmente ótimo. Quando a gente coisifica a coisa, né? De alguma maneira a gente está tornando aquilo algo sobre a gente está tornando uma coisa algo sobre a qual a gente deve dizer algo. E quando a gente dizer algo que é desse domínio aí, talvez do mistério, né? Enfim, eu fico pensando, né? Não sei qual é. Alguém já leu alguma coisa outro texto da Clarice Lispector que vocês tenham feito algum paralelo aí, que vocês estão falando, nossa, né? Nesse outro texto tem essa mesma discussão ou esse mesmo incômodo. Vocês lembram de alguma coisa assim, que vocês leram de repente no colégio? Ou se vocês leram alguma coisa que vocês acham diferente? Professora, eu não lembro o autor, mas eu li A Metamorfose, que até hoje é um livro que me deixa muito encucada, porque me deu até medo, para ser sincera. Um ser humano se transformar num inseto da noite para o dia, uma metamorfose mesmo. É um livro que me deixou muito encabulada. Eu acho que tem, né, uma conversa mesmo, acho que vocês conhecem, né, o livro do Kafka, a Metamorfose, né, que é esse, né, de repente um cara que é como se fala, um vendedor, né, acorda de uma certa maneira coisificado, não é coisificado, porque ele não se torna coisificado no sentido de ele ele se desumaniza, né, se torna um inseto, a família inteira trata ele como, né, diante dessa perturbação, ele deixa de ser um humano mesmo para a família, né, com exceção da irmã, enfim, mas essa sensação mesmo de um estranhamento do que é natural,
né? Mas eu acho que realmente tem essa, acho que você lembra muito por isso, né, Bárbara, por essa, de repente, esse deslocamento que você sente diante, né, de um objeto, ou de uma pessoa, quando você olha ela como uma coisa, né? É mais próximo do conto A Mão Direita do que esse também. Também tem uma ligação. Porque o Kafka, né, e sobretudo a metamorfose vai influenciar muito, né, toda a prosa de ficção do século XX, né, essa ideia do absurdo cotidiano, né, quando você vive, né, a vida normalmente, quando você para pensar nas coisas, né, essa ideia de quando você para pensar nas coisas, as coisas se mostram extremamente estranhas, né? Se tornam extremamente absurdas, inclusive. E é um sentimento de repentino, né? Como se tudo estivesse em um mar calmo e sereno, e, enfim, quieto, e de repente vem uma avalanche, assim, de estranhamento, e se pega estranhando e se questionando também, por quê? Exatamente. A Camila aqui na conversa falou que lembrou do Ovo e a Galinha. E são, eu acho, né, Camila, que são contos realmente primos aí, né? É o mesmo estranhamento que a narradora do Ovo e da Galinha tem diante do ovo, né? Que ela vai, inclusive, né, trazer para cá, né? No relatório da coisa, ele fala também, o ovo, né? O ovo quando está fechadinho, né? O ovo, forma perfeita, branca, lisa, é esvelha. Né? E no Ovo e a Galinha é isso, né? O que de repente o ovo, né? O ovo é a comida mais banal possível, né? Enfim, mas quando você olha não como uma comida, né? Mas como essa forma, né? Que guarda, né? Aquilo. Perdoando Deus, que é um outro, alguém está falando aqui, não está com o nome, na conversa, está falando justamente de um outro conto desse mesmo volume, Perdoando Deus, que é mesmo, né, enfim, isso vai acontecer na classe com muita frequência, né, quando eu perguntei para vocês, eu penso muito no romance dela, que é do final dos anos 60, meados dos anos 60, que é A Paixão Segundo GH, né, não sei se alguém já leu, eu acho que é um dos livros mais difíceis dela, um dos romances mais difíceis, que é essa história, que aí vai conversar mais explicitamente mesmo com a metamorfose que a Bárbara citou, que é um conto de uma mulher, uma dona de casa, que de repente se depara com uma barata, né, e está arrumando a casa, se depara com uma barata, e aquilo, né, de novo, né, essa coisa absolutamente banal, quem nunca encontrou uma barata, foi lá, deu uma chinelada, mas não, né, ela para pensar na barata, né, e o que a barata provoca nela, o que a barata faz ela pensar sobre a própria condição, sobre o que é existir, sobre o que é dizer, sobre esse lugar, né, sobre essa dimensão da nossa experiência, que é essa dimensão que, por citar lá a Letícia, que eu não sei dizer, só sentir. Oi? Desculpa, professor. Não, nada. E aí, enfim, na Paixão Segundo GH, que eu acho um livro assim, uma das melhores coisas que eu já li mesmo, assim, de qualquer tempo e lugar, né, é essa relação que ela resolve, que ela vai comer a barata, né, a única forma de atingir esse lugar de superar esse estranhamento é trazer, né, a barata para dentro do próprio corpo, né? Que, claro, né, serve aqui, não é... E aí ela come, enfim, aí gera um outro tipo de deslocamento. Mas que vai para esse lugar, para essa discussão do que, né, do que escapa, né, ao que é, não só, né, a Júlia falou essa coisa do que a gente não consegue entender, né, mas não é nem só do que a gente não consegue entender, né, é do que é impossível da gente atingir de uma forma racional, né, de a gente aprender, eu uso a palavra aprender mesmo, mas nesse sentido de que a gente consegue colocar na cabeça, né, mas que mesmo sem a gente conseguir
estabilizar o que é, todo mundo sabe que existe, né, essa outra dimensão da nossa experiência, que não é a dimensão do palpável, né, do factível, do que a gente entende, do cotidiano mesmo, né, e que não são coisas que a gente, nossa, preciso viajar para o meio de uma floresta mística para conseguir sentir essa dimensão do mistério aí, para usar, né, a palavra da Gesilene. Não, né, é algo que está na nossa existência cotidiana, às vezes do nada, né, a gente vê alguma coisa que faz a gente, de repente, estranhar, né, o mundo, né, esse mundo tão normal, tão cotidiano, tão banal, mas que de vez em quando a gente, né, nossa, tem alguma coisa, né, e que, enfim, a gente alguém pode falar, né, pessoas vão achar que é do terreno do místico, do divino, né, outras vão pensar, vão investigar por um lado mais científico, nossa, o que acontece no nosso cérebro, né, ou outras vão escrever poemas sobre isso, a poesia é totalmente, né, sobre tentar, de alguma maneira, agarrar essa dimensão estranha, né, da vida, estranha basicamente porque a gente não consegue colocar em palavra, né, porque a gente não consegue descrever. Quando você tenta, né, quando você fala, nossa, eu senti um negócio, aí você tenta explicar para alguém, né, aquilo que você... Pensando mesmo assim, nossa, né, vi um filme que me emocionou, tentei explicar por que eu fiquei emocionada por aquele filme, você tenta explicar, e você fala, nossa, mas parece tão bobo, né, porque está nesse outro lugar, né, essa coisa que eu estou chamando, dessa outra dimensão da experiência, né, de algo que a gente não consegue muito descrever. A gente pode até compartilhar, né, mas de alguma maneira depende que o outro esteja naquele mesmo estado de espírito, talvez, né. Me empolguei aqui, mas eu acho que... E uma dessas coisas é o tempo, né? Então, quando eu provoquei vocês lá no começo, né, de falar assim, algumas pessoas acharam que era sobre o tempo, outras pessoas acharam que era sobre alguma outra coisa, e o tempo, talvez, né, seja uma dessas coisas. A gente, voltando nessa coisa de Santo Agostinho, é aquilo que todo mundo sabe o que é e ninguém sabe o que é, porque na hora que você tenta explicar, né, não sai nada, né? O que é o tempo, né? O tempo é essa coisa que a gente teve que inventar um relógio para dividir, medir, coisificar, né, objetificar o tempo para a gente poder lidar com isso, porque o tempo é só, na verdade, uma condição de existência, né? Não é algo que a gente possa definir de fato. Enfim, para fechar, alguém quer fazer algum comentário final, aí alguma coisa que a gente deixou de discutir, que chamou a atenção de alguém, ou alguma coisa que vocês queiram comentar a partir das coisas que eu estava falando agora? Não? Já estão, alguém escreveu aqui antes, né, neurônio queimado, és velha. Acho que tem algo sobre os contos que a gente não vai conseguir mesmo dizer, né, e é um pouco sobre isso. Diga. Eu acho que a gente reúne, né, para tentar achar o mais próximo de uma resposta e abre várias outras questões. Então fica até difícil falar. Sim, com certeza. Mas eu acho que se a gente puder pensar não qual é a intenção da Clarice com esse conto, mas qual é o efeito que ele provoca na gente, é justamente pensar, né, sobre essas coisas sobre as quais a gente tem dificuldade até, não só de falar, mas até de pensar, né, e a partir disso, né, do cotidiano, de um simples objeto, né, olha só, né, tudo isso por causa de um relógio despertador, né, de uma determinada marca, né, que quer dizer acorda, né, acorda por quê, né, talvez a pergunta que ela propõe lá no começo do conto seja a pergunta-chave, né, acordar para quê, né, o que é, né? O que na nossa experiência é, simplesmente, né? Não é alguma coisa, mas é. Né? Enfim, fechamos aqui, mais alguma coisa? Podemos encerrar por aqui?
Eu acho que por hoje já deu, professor. Já deu, né? Vou encarar agora a outra turma para a gente recomeçar essa conversa. Vai com Deus, professora. O assunto Boa é muito noite, bom, a gente não vai chegar em consenso. E semana que vem temos mais discussão aí. Oi? É bom que você já vai entrar na outra turma com outra cabeça. Não, as discussões sempre são diferentes. Então tá bom, gente. Boa noite. Obrigada aí pela conversa. Boa noite. Boa noite. Até a próxima aula. Até.